Hoje eu vou falar para vocês quais foram as perguntas que me fizeram em processos seletivos e eu não havia escutado antes, nem havia me preparado para esse tipo de pergunta. Como alguns de vocês sabem, eu fiz vários processos seletivos no início desse ano, buscando uma empresa para trabalhar no exterior. Durante esses processos seletivos, houveram muitas perguntas, muitas entrevistas. 80%, 90% dessas perguntas eram as mesmas. Eles perguntavam mais ou menos as mesmas coisas, mas claro, com palavras diferentes. Mas, é claro, haviam algumas empresas, algumas pessoas que me faziam algumas perguntas que eu não estava preparado, que eu nunca tinha ouvido antes e que eu não havia de fato pesquisado e estudado, seja sobre mim ou seja sobre algo que eu deveria ter já aprendido sobre essa empresa. A primeira pergunta que me fizeram e eu fiquei um pouco, como é que eu vou responder isso? Se eu falasse com o gerente da sua empresa atual, o que ele diria sobre você? Bem, a primeira coisa que eu pensei foi, será que ele quer falar com o meu gerente, de fato, para saber algo sobre mim? Até porque isso é um pouco complicado, porque às vezes as pessoas fazem processos seletivos estando empregadas, então ficaria meio estranho perguntarem para aquela pessoa como é que está indo, sendo que talvez o gerente nem saiba que essa pessoa está se aplicando. Então isso é um pouco estranho, fiquei um pouco desconfiado. Mas essa pergunta é bastante interessante, porque o seu gerente vai ter uma das melhores visões sobre o seu trabalho, sobre o que você faz, sobre o que você tem de qualidade, sobre o que você tem a melhorar. Então isso me fez pensar bastante em quais de fato seriam as principais características que o meu gerente diria sobre mim. Seja de coisas que eu estou executando no meu dia a dia, seja de coisas que eu tenho trabalhado com esse meu gerente em termos de planejamento, em termos de carreira. Acabei depois criando uma resposta, falei, improvisei ali na hora alguma coisa, mas eu sempre gosto de pegar essas perguntas que eu não estava preparado e anotar depois, até para que eu estude um pouco, pense melhor sobre como é que eu responderia, qual é a melhor resposta, o que eu posso dizer. É assim que você vai, pouco a pouco, aprendendo sobre como ir melhor em processos seletivos, como que você utiliza suas experiências anteriores em processos seletivos para ir melhor cada vez no próximo. A segunda pergunta que me fizeram, que eu fiquei bastante surpreso, foi, ele falou assim: eu tenho certeza que você tem várias perguntas para mim. Quais são elas? Isso é uma pergunta que eu achei muito legal, porque me deu um espaço que às vezes eu tenho que lutar por esse espaço de fazer perguntas, de eu saber mais sobre a vaga, de eu saber mais sobre a empresa, de eu perguntar o que ele espera de algum funcionário, algum colaborador que está entrando na empresa. Me mostrou que esse gerente é uma pessoa que sai um pouco do convencional, não fica fazendo as mesmas perguntas de sempre. E ele é uma pessoa que gosta de alguém curioso. Por quê? Se ele está perguntando isso, é porque ele quer descobrir se eu sou uma pessoa curiosa, que tem curiosidade sobre a empresa, que está de fato interessado naquela oportunidade e, além disso, se preparou para aquela entrevista, criando uma lista preliminar de perguntas, que é algo que eu sempre faço e sempre sugiro para que vocês façam também. Então eu achei genial essa pergunta. Se tem aí recrutadores, gerentes vendo esse vídeo, recomendo que vocês façam ela porque é muito legal, porque você consegue analisar diversos aspectos diferentes, além de, claro, dar esse espaço para a pessoa fazer perguntas, questionar sobre a empresa e ver quanto ela está de fato interessada e quanto ela pesquisou sobre a sua empresa ou não. A terceira pergunta que me fizeram, que eu fiquei meio sem saber muito bem o que responder, foi: qual que é o principal diferencial da nossa empresa? Isso eu admito que, de fato, é um erro da minha parte, eu devia ter estudado isso, ainda mais por ser da área comercial. É bastante comum que se espere que os vendedores saibam qual que é o diferencial da sua empresa, do seu produto. Mas, na época, como eu estava fazendo vários processos seletivos diferentes, de várias empresas, de vários produtos diferentes, eu havia pesquisado um pouco sobre a empresa, mas não a ponto de entender como é que aquela empresa se destacava perante os seus competidores no mesmo segmento. Então eu sabia o que era a empresa, sabia o que ela fazia, sabia de onde era, sabia até quantas pessoas tinha no Brasil, quantas pessoas tinha fora do Brasil, então eu sabia algumas informações da empresa, mas eu não tinha ido a fundo em termos de valor, em termos de proposta, o que ela entrega que outros não entregam, qual que é o principal pitch que ele se oferece dentro do site, essa parte mais comercial e de comparação com outros produtos eu não havia de fato pesquisado, eu não soube responder. Então na prática o que eu fiz foi, primeiro fiquei parado alguns segundos tentando pensar e tirar da memória se eu tinha estudado isso, mas depois eu fui honesto e falei que eu não tinha me preparado
tão bem nesse sentido, a ponto de saber quais são os principais diferenciais. Eu falei que eu sabia do que a empresa fazia, que ela tinha produto XYZ, mas falei que se fosse necessário para uma próxima etapa, com certeza eu estudaria isso, e assim por diante. Curiosamente, nessa empresa, eu consegui a vaga depois, mas eles deram até com feedback negativo o fato de eu não ter me preparado tão bem a ponto de saber o produto, mas me deram feedback positivo por eu ter sido transparente, por ter demonstrado uma inteligência emocional no sentido de ser honesto e de fato dizer que eu não sabia. Essas foram as principais perguntas que me fizeram e eu não soube responder na hora. De uma maneira geral, o que eu vou recomendar para vocês? Tem uma lista de perguntas. Existem aí vários sites, eu criei uma lista própria minha, que são 80%, 90% das perguntas que os recrutadores, que os gerentes fazem, elas acabam se repetindo muito, trocando algumas palavras. Eu tenho essa lista de perguntas, eu sempre pratiquei para eu ter um discurso pronto para cada uma delas, e é justamente isso que eu recomendo para vocês. Vocês têm essa lista de perguntas, vocês fiquem preparados, mas claro, sempre vai surgir uma e outra que vocês não vão saber. E a moral da história é, se vocês não souberem a resposta da pergunta, não tem problema dizer que não sabe. É claro que se for algo sobre você, sobre a sua carreira, sobre a sua vida, você talvez possa parar ali alguns segundos para pensar e de fato ter uma resposta elaborada. Às vezes a pessoa tem uma urgência de responder imediatamente, mas não tem problema nenhum tirar alguns segundos, pedir um tempinho para pensar e tal, desde que não seja muito tempo, e você dá uma resposta mais ou menos elaborada. Se você gosta de conteúdos como esse, escreva aqui embaixo nos comentários para eu saber que você quer dicas sobre o processo seletivo e, por favor, curta o vídeo para saber se você gostou desse e, claro, se inscreva no canal para não perder vídeos como esse.